E aí, gente, princípio econômico aqui. Faz tempo que eu não posto no princípio econômico, né? Que, querendo ou não, é um podcast paralelo. Um, que normalmente foca mais em ciência, é porque esse é o foco maior. Lembrando que nesse podcast a gente foca na economia, do ponto de vista computacional sempre. Já falou sobre criptomoedas, sobre diversos temas como esse. Hoje, vai falar sobre um livro do Javier Milei, que chama O Caminho Libertário. E por que é importante falar dele? Ele provavelmente vai ser o próximo presidente da Argentina. Nas eleições primárias ele foi o mais saiu bem. E a primeira vez que eu ouvi falar do Javier Milei foi um vídeo do Ancapos. E falando sobre ele, que ele é anarcocapitalista e tal. Só que eu não fui pesquisar muito a fundo, né? Quando eu fui ver que ele ganhou a primeira etapa da eleição, eu vi, pô, esse cara provavelmente talvez ganhe, né? E aí eu decidi ler o livro dele, O Caminho Libertário. E é diferente porque no livro você vê a opinião da pessoa como um todo. Não só esse livro, mas também um artigo que eu vou pegar aqui. Eu postei no meu Instagram também. Resumo do livro. Um resumo de um dos artigos dele sobre esse tema, que é o Ensaios Monetários para Economias Abertas, é o caso argentino. Milei e do Diego Pablo Giacomini. Foi publicado em abril de 2017. Esse artigo fala de coisas relacionadas também que ele fala nesse livro, né? Fala mais técnica. Eu vou falar um pouco do que fala no livro sobre ele e depois opiniões deles, políticas, econômicas no geral. Primeiro, já tenho que falar direto, né? Que ele não é um radical. Todo mundo tá falando que ele é anarcocapitalista e tal. Não é anarcocapitalista. Eu vou dizer de novo, ele não é anarcocapitalista. Ele é minarquista. A gente tem que falar o que é minarquista, né? O que é primeiro o anarcocapitalismo? Ele é um sistema. Ele odeia o governo. É um ódio mesmo, de verdade. O socialista, ele ama ser. Ele, ele ama ser pobre, né? Socialista, né? Ele ama fazer o que os outros também sejam. Então, o anarcocapitalista, ele ama. No caso, ele ama a liberdade que se dá quando não há Estado. Se o socialista, ele gosta de Estado extremo, ele gosta de ter um Estado que seja autoritário, que mande tudo. O anarcocapitalismo é literalmente o contrário. É o extremo contrário. É sem Estado. Então, como uma sociedade funciona sem Estado? Uma sociedade que todos os sistemas eles são privados. Seja a educação, seja o transporte, seja a saúde, seja a justiça. É tudo privado, né? Vários problemas, obviamente, já se crescem disso. Obviamente é impossível que todo o sistema seja privado. Que não haja Estado. Regular o sistema. Até porque num sistema que fosse criado com os princípios narcocapitalistas, no fim ele se tornaria um Estado. O nível de máfias que iria ser criadas no Estado anarcocapitalista seria óbvio, né? Porque sempre alguém vai querer poder. E sempre esse desejo por poder é, vai mostrar que alguém vai tentar impor um Estado. Sistema, né? Alguém pode falar, pô, eu creio que você tá errado. E dar vários argumentos. Mas a verdade é que, seja na física, seja na química, seja na matemática, seja qualquer teoria que for, também na teoria econômica, tem limitações à teoria. A prática é muito diferente da teoria. É por isso que alguém que quer provar que o anarcocapitalismo funciona no seu
sua forma ostensiva. Tem até um livro que eu tenho que citar sobre esse tema. Tem que provar que realmente funciona. Essa pessoa ela tem que citar um governo, um sistema que fez isso, né? Que tirou todo o estado completamente, né? Acho que é do Gustavo Molinari, né? Production of Security, né? Do Gustavo Molinari, que buscava um economista da escola francesa liberal. No caso, um modelo laissez-faire, deixe fazer, francês, que advoga pela liberdade econômica, lei de livre mercado, só que no nível brutal, né? Propriedade privada no máximo, liberdade no seu máximo, que ação de livre mercado também na segurança, na saúde, seja como for, enfim. Então, eu sinceramente não curto isso, porque que não funciona, que nem o socialismo não tem uma ideia tópica que nunca vai funcionar. Mas o Milley, ele disse que no livro, que ele não é anarcocapitalista, ele é, na filosofia dele, é anarcocapitalista. Até aí, ok. E a posição dele na vida real é minarquista. Aí, o que é um minarquista? A primeira vez que eu ouvi falar sobre minarquista foi no livro do Robert Nozick. É Nozick, eu acho. É, acho que é. Tem o nome. Anarch State Utopia. Quando eu li o título, eu pensei que era sobre anarquismo, mas não é nada a ver. Eu lembro que eu li esse livro, que eu tava escrevendo um livro sobre é, economia de mundos virtuais. É o nome é Estrutura dos Mundos Virtuais. Que tá na Amazon. No Instagram você pode achar lá o link no nosso site. Pode achar esse livro. E eu li, eu fiz. Lembro que pra escrever o livro eu tive que aprender sobre política que eu não sabia nada. Aí eu fiz curso de política e nesse curso mostrou os livros que a pessoa tem que ler pra entender melhor esse tema. Um deles foi do Nozick e eu gostei muito. Uma das coisas que ele sugere é o estado mínimo, né? Então, o estado ele tem que ter o mínimo de poder para funcionar. Não é um anarcocapitalismo. É um anarcocapitalismo mais fraco, né? Mais moderado. Eu creio que dentro dos princípios do minarquismo também você pode dividir posições extremas e não extremas. Então pode ter um minarquista que acha que o sistema judiciário, né, a justiça deve ser privada. Na minha opinião, isso poderia gerar é, problemas que não poderiam ser resolvidos de forma privada apenas. Porque é um sistema de monopólio da justiça que na prática existe já. Sabe que existe monopólio da justiça, mas é um monopólio que não tem um poder absoluto. Eu creio que numa economia sem Estado, esse poder seria um pouquinho maior do que a gente já tem. Embora a gente vê que a gente tem. Não existe democracia nesse mundo. Nunca existiu. Todas as democracias elas são uma farsa. Desde a primeira, em Atenas, não era democracia, todo mundo sabe disso. A destituição das leis lá de. Qual é o nome? Das leis de Draco. Posso lembrar por causa do Harry Potter, né? Que eram leis super fortes e tal. E aí. Eu vou pegar o nome certinho, mas aí vem um cara lá e sugere a criação de uma democracia, focado no demos do povo, né? E no fim não é o governo que busca o povo, porque toda democracia é uma oligarquia também, normalmente. Então é chamada de polity, né? Normalmente nos escritos Normalmente Sócrates chamava de polity. Isso é Aristóteles também. É uma polity, é oligarquia, mas é democracia, né? É uma democracia no papel. Não é uma democracia prática, né? E esse é um problema, né? Eu vou pegar aqui do livro Constituição Ateniense de Aristóteles. Eu queria que era do pseudo Aristóteles, mas enfim. Ele fala das leis de Drácula, de 7 a.C.
não é 7 dias de Cristo, acho que era antes, mas enfim. Que redigiu leis rígidas, blá blá blá, no nível do Código de Hammurabi. Aí veio um cara chamado Solon, que buscava leis mais naturais, né? Mais leis positivas nessa questão, em relação com a vida da sociedade. Removeu as leis draconianas e inseriu um sistema que a gente pode chamar de pseudo-democrático, né? Que dava poder ao povo, mas esse poder ele é um poder, no fim, é dominado por oligarquias. Que acontece ainda hoje, né? Você vê que uma minoria elitizada ainda domina diversos países. Isso é fácil de dizer. Aí naquela época existiam 3 facções, que eram representadas pelos povos que moravam nas colinas, planícies e na costa. E já existia, obviamente, naquela época, aristocracia, né? Você tem um governo dominado por um grupo iluminado de pessoas, que é diferente da monarquia, que é uma pessoa só, que manda o bagulho todo. Então, a democracia não era uma coisa que, de fato, funcionava. Até porque, eu não tô falando que a democracia é ruim, tá? É o melhor modelo atual. Mas você vai pegar as passagens que Sócrates fala sobre democracia, que Aristóteles fala sobre democracia, Xenofonte. Sempre vão dizer que da democracia vem o demagogo. Fica demagogo. Pessoa que ela usa do povo, ela ludibria o povo com mentiras pra ter poder. Depois ele vira um tirano, né? Isso aconteceu na democracia de Solon, na pseudo-democracia de Solon, né? Em Atenas, né? As facções foram divididas num conselho de 400 que representavam 40 tribos. Até uma temática específica para divisão aí, que elegiam representantes de cada tribo para questões militares, políticas e legais. Porém, a Constituição de Sol, tô parafraseando aqui o resumo que eu fiz no Instagram, era uma pseudo-democracia, pois ainda favorecia aristocracias, né? Então tinha um grupo iluminado que mandava em tudo na prática. E Peisestrastos se levantou como um tirano nessa pseudo-democracia. Depois disso, Cleisthenes levantou para levantar de novo a democracia, sendo um Archon, que era um dos líderes ali, o líder do staff da vida, e reformou a Constituição. Depois foi deposta pela tirania de outros 30. Aí ficava nessa ida e volta de democracia, ditadura, enfim. Então, a democracia desde o seu início teve problemas. Então, ela não é perfeita, é o melhor sistema, na minha opinião. Eu não creio que uma aristocracia seja boa, eu não creio que uma monarquia seja boa, eu não creio que uma, uma, uma polity seja boa, sistema oligarco. Tem também plutocracias que os mais ricos governam, tem cleptocracia que você já viu vários países que fazem isso, né? De roubo. Mas enfim, a questão é que é necessário dizer que, por mais que você ame a democracia, não tem exemplos de democracias que são feitas na prática do jeito que devem ser feitas. Né? Posso citar países facilmente de língua portuguesa que eles não são democráticos, por várias razões. Mas enfim, no anarcocapitalismo tem uma liberdade econômica maior. É a utopia do livre mercado, da propriedade privada, né? Só que no minarquismo você tem uma coisa menor, né? E eu, por exemplo, eu sou minarquista. Acredito que o Estado deveria ter a sua função principal ali, suficiente. Eu acredito muito em Romanos 13, livro de Paulo, a Bíblia, que diz que o governo foi instituído por Deus. Não diz lá que o governo foi instituído por Deus. Eu acredito que seja verdade. Então não tem por que ser contra o governo, né? Essa é a minha opinião, né? Só que eu creio que o governo ele tem que, por causa do ser humano ser mal, né? O governo ele tem que ser limitado, né? E essa limitação ela deve ser feita por si mesmo para evitar problemas. Né? E, por exemplo, Romanos 13 diz que toda alma seja submissa às potestades superiores, porque não há potestade que tenha vindo à luz, né? Sem Deus, e por Deus foram envenenadas, né? Então, qualquer que se opõe à potestade e a ordenação de Deus existe.
Tô lendo aqui em outra língua, tá? Porque eu tô tentando traduzir. E a Deus resistem, né? E recebem sobre si condenação, né? Até Judas também fala sobre isso. Então também não é que você não pode protestar e tal. A questão é que o sistema como um todo. Então, esse texto, por exemplo, do ponto de vista teológico, bíblico, diz que o capitalismo não faz sentido, porque o Estado ele é necessário. É a forma como sistemas políticos, como sociedades populacionais humanas se desenvolveram, se desenvolve e não pode ser separado disso, né? Mesmo tribos indígenas, elas têm princípios estatais. O sistema maia era um sistema estatal. O sistema azteca é um sistema estatal. Que fazia muita merda, né? Então, todo o sistema de populações grandes o suficiente são estados, né? Só que o minarquista ele diz, pô, tudo bem, beleza. Estado não é uma coisa ruim. Porém, nós devemos diminuir o Estado para que ele não possa nos roubar, né? Porque a gente sabe que o Estado ele faz isso muito, né? Então, entra muito nessa coisa de imposto e roubo, por exemplo, e tal. Eu, por exemplo, creio que no Estado mínimo. Então, o Estado tem que ser o mínimo possível, eu sou um minarquista. No caso, o Milley, ele diz que ele é anarcocapitalista na filosofia dele, mas ele é minarquista. Então ele não quer que o governo da Argentina deixe de existir como alguém pensaria. Não, ele quer diminuir o poder dele. Então, o Milley, só pra resumir um pouco, ele cresceu na Argentina, obviamente. Gostava muito de futebol. Jogava no Chacarita Juniors. Era arqueiro. Eu não lembro que posição é essa. Em espanhol, né? Ele jogava futebol até 6 horas por dia na época da faculdade. Só que depois de ver um exemplo de inflação no mercado quando eu tava com a mãe dele, ele começou a estudar mais economia, né? Ele já fazia economia na Universidade de Belgrano. E aí, ele começou a estudar melhor essa questão da inflação. Parou de jogar um pouco de futebol, ficou mais economia, né? Criou uma banda até, enfim. O modelo que ele acreditava de economia foi um processo, né? Ele, primeiramente, foi pós-keynesiano. A teoria de Keynes vai sugerir que a economia, o sistema econômico funciona deixa eu chamar a teoria do dinheiro, né? Teoria do dinheiro. Então, a quantidade de dinheiro, a velocidade de dinheiro e a velocidade de circulação de dinheiro é o que define como o sistema econômico funciona. E uma coisa que você deriva de Keynes é que você, e teorias monetárias, né? É que se você imprimir dinheiro e gastar mais, mesmo que você esteja em dívida, que não faz muito sentido, você consegue ter um crescimento econômico maior. Mais você gasta de forma correta, né? Investimentos e tal, mais mais você tem um déficit esteja devendo, você vai bem cedido, porque você vai criar crescimento econômico, você vai pagar essa dívida. Só que no fim isso não funciona. E, porque simplesmente você não pode ter a teoria só. A teoria de que ela não funciona na prática, porque no fim isso cria dívida de verdade e não consegue criar crescimento só com isso, né? O principal problema das aplicações de Keynes, por exemplo, na economia social, né? Eu lembro de a FECAP eu ter feito um curso sobre social business, até de uma universidade da Colômbia. Eles falam dessa questão de que as empresas têm que ter essa questão social, que é melhor você investir em empresas com caráter social de ajudar a população. Porque o problema do caráter social na economia é que ele dissipa dinheiro. Então, nem sempre você criar empresas com um formato específico desse vai criar o melhor bem-estar da população, né? Então, ele era um pós-keynesiano, inicialmente. Depois, ele começou a ir pra teoria neo-keynesiana. Depois pra teoria neoclássica, que tem muito a ver com
modelos matemáticos para verificar como a economia funciona. E todas essas falharam miseravelmente na crise do subprime de 2008. E os bancos dos Estados Unidos cracharam. Eu falei sobre isso em outro episódio. E tudo isso por culpa de falta de regulação no mercado financeiro por parte, principalmente dos Estados Unidos. Porque a crise foi nos Estados Unidos, né? Também pela vinda de. É mortgage em inglês, mas é tipo. Aqueles empréstimos pra você comprar casa, apartamento, enfim. E esses empréstimos, eles eram. É, é assim, você pode. Tem uma coisa chamada CDO, que é tipo uma estrutura. Você pode investir nela. Só que dentro dela tem várias coisas. Uma delas era os mortgages, né? Que era, por exemplo, a pessoa vai comprar uma casa, ela pega um empréstimo. E aquele empréstimo ele tem uma probabilidade, né? Da pessoa conseguir pagar ou não esse empréstimo. E o banco poderia usar essa promessa de pagamento para emprestar dinheiro para outras pessoas, né? Na forma de um CDO. E para outros bancos ao redor do mundo, enfim. E você mesmo poderia apostar nesses CDOs para ver se ele vai pagar ou não. E ganhar dinheiro com isso. Só que eles colocavam CDOs que provavelmente não seriam pagos. Como se fosse AAA, que seria tipo um CDO que com certeza vai ser pago. Mas aí os caras vendiam esses mortgages, né? Para pessoas que não poderiam pagar. Só para ganhar bônus no salário. E aí criou um vácuo de dinheiro que investimentos que estão sendo feitos como promessa de pagamento de crédito, mas que nunca eram pagos, né? Então, essa foi a crise imobiliária e a crise dos subprimes. CDOs nos Estados Unidos. Isso é um resumo, né? Tem mais que isso. Mas a grande falha era que esses bancos famosos como Lehman Brothers e outros não poderiam falhar. Tem até um documentário na Netflix sobre isso. Esse nome. Mas tem no Instagram tem. É, que fala sobre é o The Big Short. Tem no Netflix do Brasil. Então foi uma crise e nenhum modelo neoclássico, nenhum modelo estatístico da época preveu isso. Isso é uma coisa importante na economia. A economia é uma ciência estatística também. É econometria, né? Que a gente estuda. Só que ela não é uma ciência probabilística. O que significa isso? Você não pode, com absoluta certeza, prever, por exemplo, o crescimento de ações com absoluta certeza. Pode estudar a estatística delas, mas não prever com certeza. Não importa que tipo de dinheiro você tem, você não consegue fazer isso. Porque os números. Os números que tem relação à economia, qualquer tipo de ação, ou seja o que for, eles não são determinantes do preço futuro. O que é determinante são coisas que acontecem na vida real, né? Então, porque as ações do Facebook caíram depois de várias crises que tiveram sociais aí, merda que o Zuckerberg fez. E as pessoas começaram a ver que o Facebook não era tudo aquilo, do nada caiu. É previsível, não de um ponto de vista estatístico, com as suas matemáticas, mas sim do ponto de vista, o Facebook tá mal no Congresso dos Estados Unidos, tá mal com um grande grupo de pessoas, tem documentários contra algumas ações que eles fizeram. Provavelmente num dia as ações deles vão cair. E um dia caíram. Então, todo esse mercado de especulação, ele tem uma propriedade que é mais como as pessoas se comportam, como populações se comportam. Tem até um livro do Von Mises que o Milley cita no livro dele, se chama La Ação Humana, The Human Action, 1300 páginas. Milley disse que deu 3 vezes. Comprou outra versão porque gostou muito. É basicamente sobre isso, né? Economia, sobre ações, como os seres humanos agem, questões econômicas, não do ponto de vista individual, mas também político, seja o que for. Então, cada vez mais ele viu que, do ponto de vista probabilístico, não era a melhor forma de ver a economia. Né? Ele foi de economista neoclássico, primeiro post-keynesiano, neo-keynesiano, depois neoclássico. Depois ele deu uma rodinha na teoria dos ciclos reais. E aí, no fim, ele se tornou anarcocapitalista, né? Como que ele se tornou? Ele observou um efeito, segundo ele, né?
chamado. Deixa eu ver aqui. É o Palo de Rock. O Palo de Rock é no espanhol é da Argentina, relacionado a um taco de rock, que é relacionado a um gráfico. Um gráfico que mostra o crescimento de empresas que no início é estagnado, recebeu investimento, mas está começando, não é conhecida no mercado e com o tempo cresce. Tanto com o Palo de Rock quanto a questão da história relacionada ao crescimento nos últimos 200 anos da economia do mundo, ele viu que ele viu que o modelo capitalista é um modelo bom, é um modelo que na verdade criou a sociedade que a gente tem hoje. E muitas pessoas com um nível de vida mediano vivem melhores que reis na antiguidade, porque você tem um nível de produção maior, você tem um melhor nível de divisão de trabalho maior, um nível de números econômicos melhor, o nível de pobreza aumentou, quer dizer, abaixou de forma brutal nos últimos 200 anos, e tudo por causa da revolução tecnológica que teve, né? O capitalismo, no caso. Então, com o tempo ele viu que esse era o melhor caminho. E que os métodos quisinianos, neoclássicos e tal, estavam errados, né? Tanto com o Paulo de Rock que eu tô fazendo a questão. Aí ele começou a ler a literatura austríaca, né? Ele vai falar que num sábado ele juntou uma grana e foi na livraria e comprou uns 20 livros de. Ele queria comprar uns 20 livros de escritores austríacos. Pra quem não sabe, a economia austríaca é chamada assim por causa que os primeiros autores relacionados a ela eram da Áustria, como Karl Menger. Teve um filho muito bom em matemática, por sinal, que é Karl Menger com K. É, o Von Mises, o Eugen von Bach, que todos eu já coloquei livros no Instagram sobre, von Hayek. Tem outros como Fritz Matulip, se pronuncia o nome dele certo, entre outros que inicialmente era da Áustria, né? Depois começou a vir outros dos Estados Unidos. Friedrich von Weiser também. Von Mises é um dos autores mais prolíficos, né? Com livros como As Causas das Crises Econômicas do Von Mises, Lucro e Perda, Livre Mercado, Liberalismo do Von Mises, A Calculação Econômica Socialista, enfim, Teoria do Puro Capital, Frederic Bastiat da Economia Liberal Francesa, Gustave Molinari também da Economia Liberal Francesa, entre outros, né? Ele começou a ler todo mundo, ele cita Bastiat frequentemente, ele cita no livro, né? O Von Mises toda hora. Cita vários que todo mundo que lê economia austríaca conhece, né? Ele leu todos os livros possíveis e imagináveis. Ele é economista, ele é formado em economia. E também ele é um leitor ávido da economia austríaca, né? E dependendo do modelo que você segue, você pode ir nos erros. Não entender como a economia funciona, na minha opinião. Então, é muito associado à economia austríaca a falta de matemática na teoria. Mas não é bem assim, né? Você vê algumas questões relacionadas a isso que talvez gerem isso. Mas o que a economia austríaca ela não é a melhor, uma teoria completa. Tipo, só se você só estudar economia austríaca, você não vai entender a economia perfeitamente. Você precisa de um pouco de teoria clássica e neoclássica, uma coisa ou outra. A teoria que eu advogo, por exemplo, é a Complex Economics, do Brian Arthur, que é um paper dele, tem dois papers escritos dele sobre isso, que sugere exatamente o que a gente vê nos keynesianos, né? Que os agentes na economia, no sistema econômico não tem informação perfeita do sistema, eles não sabem como são as linearizações. É um sistema que, na maior parte do tempo, você tem várias incertezas e várias questões relacionadas a isso. E que o modelo matemático melhor usado na economia é os modelos estatísticos com interpretações de experiências de pessoas que entende como a economia funciona, como populações se comportam. Então, a estatística é mais importante que a probabilidade. Embora a probabilidade seja importante na economia, ela não é principal.
Central, né? Tem um paper do Trig Ravel, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia um tempo atrás por um paper chamado A Study in the Theory of Investment, que é literalmente só sobre econometria com probabilidade. Tem a ver também com equilíbrio de Nash, uma coisa assim também. E até o Milley, ele demonstrou ali que ele tem conhecimento sobre matemática também. Somente ele cita o teorema, não, teorema, ponto fixo de Kakutani, que é citado no paper do Nash sobre equilíbrio de Nash, que é um teorema matemático que tem a ver com, vamos supor que você tenha uma economia com N produtos, com N preços. E vamos supor que tem uma tema que todo mundo compete igualmente. E vamos supor que é uma estrutura, aqui é a parte que o Milley também cita no livro, convexa, mas não côncava. Uma estrutura convexa, ela faz a estrutura de uma bacia, por exemplo. A estrutura côncava é o contrário. A economia ela funciona de uma forma côncava. Uma economia de livre mercado, por exemplo. Então, a competição entre as empresas vai gerar um número de preços que tende a divergir de produtos iguais ou semelhantes a zero. Então, o preço, o preço ele tende a chegar a zero, a diferença de preço entre N produtos tem que divergir em zero. Vamos supor que você tem dois produtos. Eles estão em competição numa área específica, região específica. Vamos pegar o raio da circunferência relacionado às pessoas que podem comprar esse produto. Essa competição entre várias empresas. A diferença da escolha do preço vai ser zero pela questão de oferta e demanda, né? Vou achar perto do mercado de circunferência de compra um produto mais barato, mesmo produto, mesma qualidade, eu vou comprar o mais barato, né? Isso é óbvio. Pessoas fazem isso todo o tempo. Online, enfim, não importa. A questão é que o ponto de fixo de Kakutani é onde a diferença é zero. Eles são praticamente iguais. Pensa numa bacia gigante, eu jogo várias bolinhas. Essas bolinhas, cada uma é um preço de um produto. A diferença desses preços, no mesmo produto, por exemplo, ele tende a ser zero, conforme a gravidade vai puxando as bolinhas pro centro, né? Essa bacia, uma estrutura côncava, tende a zero, com o tempo. Então, se você pegar uma função diferencial para um produto e outro produto sendo vendido em outro lugar pelo mesmo produto, né? Você jogar várias bolinhas desses produtos sendo vendidos em várias empresas diferentes. Nessa estrutura côncava, que é como. Perdão, côncava não. Convexa. Estrutura convexa. Uma parte importante, tem que ser convexa. Mas nessa estrutura convexa, a diferença tende a ser zero. Não vai ser zero. Tende a ser zero. Num mercado perfeitamente competitivo, né? Em que há competição. Ele cita isso, por exemplo, e uma coisa interessante, né? Então, todas as opiniões que ele fala no livro, né? São bem interessantes. Ele fala alguns autores que ele leu, né? Como Van Bayck, Friedman, Rothbard é um cara que influenciou muito ele. Hayek, Nozick, Anarchist Dystopia, entre outros, né? Ele fala, obviamente, da questão da propriedade privada, coisas do tipo, mas a questão principal é a forma de governo que ele quer ter. No paper dele, você tem no início, que é o. Vou pegar aqui. Ensaios monetários para economias abertas. E ele vai falar dessa questão da inflação na Argentina, que atualmente está em 113%. Né? Ele vai falar sobre o crescimento da inflação ao longo do tempo.
vários governos da Argentina fizeram merda, né? Peronista, o dos Kirchners, né? E a questão é que uma das piores coisas que eles fizeram é a cepo, né? Que era uma forma de controle do preço de produtos. Ele cita um livro que ele também parece que teve uma participação que, deixa eu pegar o nome do livro certinho, que fala sobre como a economia ao longo de 4.000 anos nunca congelar preços funcionou. Então, 4.000 anos de preços e salários. Robert L. Stinger e Imon Butler. Tanto os egípcios, gregos, romanos, por exemplo, Diocleciano da vida, nunca congelar preço funcionou. Outra coisa também que todo liberal bate a tecla. Guerra só traz pobreza. Se você pegar o livro Ways and Means do Xenofonte, é, tipo, a paz é a única forma para uma prosperidade econômica. Guerra só traz miséria porque você tem que gastar dinheiro público na guerra. Tem que coletar mais impostos na guerra. Ela sempre traz miséria pra um país. Então, uma coisa que todos os liberais batem a tecla, né? Todo minarquista com certeza e narcocapitalista vai bater também nessa tecla. Falando contra as guerras, por exemplo, dos Estados Unidos e tal, e outros países. Então, tinha essa cepa na Argentina que sempre tentava congelar preços e tentavam punir as empresas, os mercados que não congelavam preços. Acontece se congelar preços. Até do ponto de vista empírico aqui. Teve uma tese, já citei, eu acho que um dos nossos episódios, que fala sobre como congelar preço. Acho que é o primeiro episódio, na verdade. Congelar preço é inútil. Primeiro episódio também do nosso podcast, ou da Argentina, um pesquisador específico argentino que teve o mesmo problema da Milei, sobre como a Argentina falsificava os dados econômicos dela, principalmente de inflação. E ele usava um método de calcular a inflação usando data mining em sites, né, de compra e venda. E ele provou que também preço de produtos básicos em sites online, né, são o mesmo preço que o físico. Né? Normalmente, para você ver inflação física, né, você tem que ir lá nas lojas com pessoas para anotar os preços, né? E ver a diferença ao longo do tempo. É bem custoso. Mas se você fazer isso com sites é mais fácil. Para produtos básicos, né? Arroz, feijão, óleo. Então ele vai falar que essa cepa é uma merda. Que o governo Kirchner foi o pior da história, né? Cristina Kirchner e outros da Argentina. Só piorou desde 2015. Atualmente 350 pesos dá um dólar. Que é bastante. Tá reclamando que 5 reais dá um dólar. Lá 350. Enfim. É, eles citou um fenômeno chamado Money Overhang. O que aconteceu? A Argentina, ela não permite, começou a parar de permitir que as pessoas trocassem seu peso por dólar ou qualquer outra moeda estrangeira. Limitou, né? Qual o problema disso? Tem uma coisa chamada Money Overhang. Você tem grana, só que demais dela. Mesmo você tendo bastante, não consegue ter o poder de compra que você deveria ter. Porque você isolar sua moeda, o sistema internacional no momento, antigamente isso não acontecia. Mas com dinheiro fiat, não tem o valor natural, não tem o valor do ouro, não tem o valor da prata. Muitos austríacos talvez gostariam do modelo padrão do ouro, né? Como forma de pagamento, forma de acumular riqueza, ou pelo menos lastro, no mínimo, no ouro, que os Estados Unidos abandonou em 1970, se não me engano. Foi um problema. Então, isso é um outro problema, né? Do governo. Assim, é uma coisa que o Frederic Bastiat bate muito na tecla. Intervenção do governo na economia é inútil. Sempre é inútil. Ele vai falar que aumentar a oferta monetária sobre o crescimento da demanda por dinheiro mata o crescimento e gera desempregos. A Argentina
seguindo as teorias monetárias, aí também é erro dos economistas, ele vai dizer, da Argentina. Talvez também para ter mais, sei lá, prestígios lá na Argentina. Tinha uma coisa que quanto mais gastos, melhor. Quanto mais dinheiro impresso, também melhor. Que é exatamente o contrário. Quanto mais dinheiro você injeta na economia. Pega o exemplo da Alemanha. Perdeu a Primeira Guerra, tá devendo pra França, começou a imprimir marco. Começou a ter, acho que, 5 trilhões de marcos na economia. O preço do pão ficou astronômico. Nível Venezuela. Imprimir dinheiro e diminui o valor do próprio dinheiro. Se tem mais do mesmo, no fim ele começa a ter menos valor. Uma coisa que a Argentina fez muito. É burra, intervencionista e socialista. Muitas ideias socialistas passaram pela Argentina. Esse é o problema. Ele vai falar, por exemplo, do problema do cálculo econômico socialista. Né? É um livro de Von Mises sobre isso. Que é impossível, né? É impossível você calcular o preço dos itens de produção somente de uma forma estatal. Nem, nenhum ser humano poderia fazer isso. Nem computacionalmente isso é impossível. Nenhum sistema computacional poderia calcular o preço de demanda, oferta e o preço de produtos de forma que não seja orgânica. Como se uma coisa humana. Uma coisa que é identitária de empresas privadas. Né? Isso é impossível para um Estado. O Estado quer congelar preço, o Estado quer controlar a produção de milho, de agricultura. Isso só vai dar merda. O Estado ele sempre faz uma coisa porca nesse sentido. Então o Milei ele vai sugerir tirar várias coisas do Estado. Como por exemplo, ele vai. Aqui pra gente encerrar, né? Ele vai sugerir que só vai ter 8 ministérios, que é o da economia, infraestrutura, capital humano, relações exteriores, defesa, segurança, Ministério do Exterior e Interior, Relações Exteriores e Interiores, né? E da Justiça. 8 ministérios. Aí tem um vídeo ele mostrando isso, né? Ele, no La Nación. Ele vai tirar o Ministério do Transporte, Educação, Saúde. Aí você vai falar, nossa, como alguém tira o Ministério da Saúde e Educação? Não é que ele não vai. Tipo, os outros ministérios, aqueles dos 8, vão ser relacionados a isso. Mas a questão é que quanto mais ministério, mais dinheiro você gasta. Com menos ministério, tem como se fazer as mesmas coisas com mais eficiência, com menos gastos. Então, tirar educação, saúde, obras públicas, o Ministério da Diversidade de Gênero, que é também um nicho, Ministério é, Social, que faz assistências sociais. Aí você vai falar, nossa, mas que coisa horrível. Não, ele vai agregar algumas coisas em outros ministérios e ir embora. Por várias razões que a gente não vai falar aqui. Você dá dinheiro para as pessoas de graça. Dissipação de capital. Ou Mises diria que é destruição de capital, né? Está destruindo capital. É, acabar com o Ministério da Cultura, também do Ambiente. Então, por várias razões, ele diz que esses ministérios são inúteis. Ele quer acabar com o Banco Central argentino, que obviamente não consegue controlar a inflação corretamente. Na verdade, ele não quer tirar o Banco Central, ele quer fazer o que ele fizeram no Brasil. O Banco Central ser independente. E também a justiça ser independente. Qual que é o problema da democracia, por exemplo? Que a justiça ela é corrompida pela oligarquia. Então, nesse caso, eu acho que é interessante. É uma ideia anarcocapitalista, né? E minarquista em alguns casos. Eu acredito que não que concordaria. Que a justiça teria que ser independente. De repente, a polícia também teria que ser independente. Então, ele acredita que a justiça, ele, poder judiciário, deve ser independente, até do ponto de vista financeiro. É interessante. Então, ele tirou vários ministérios, deixou só da economia, infraestrutura, capital humano, relações exteriores, segurança, defesa, Ministério do Interior, Exterior e Justiça. E essa é uma ideia liberal, né? Menos ministérios, melhor. Com certeza contra a intervenção da economia.
deixar as empresas fazerem o que elas quiserem, na verdade. Você só regula as merdas que elas estiverem fazendo nada, né? Se a empresa tá meio que, sei lá, fazendo uma coisa que é contra a lei. Fazendo uma coisa que pode causar um problema na economia. Ou que é injusto moralmente, socialmente. Aí se regula, né? Nesse caso, não é necessário. Então, o objetivo dele é tirar o controle do governo. É uma ideia minarquista, né? Tirar o controle do governo o máximo possível. Com certeza vai baixar imposto. Que pra todo anarcocapitalista, imposto é roubo. E obviamente ele fala lá, na minha opinião não é. Mas o excesso é roubo. Você faz de forma discriminada, sem motivos aparentes, só pra gastar mais. E como eu disse, como o Von Mises fala, o governo, ele mal administrado, ele dissipa dinheiro. Ele não constrói uma economia que cresce. Ele dissipa dinheiro e destrói. Destrói capital. Tem uma obra pública, é financiada, nunca é terminada. Às vezes é obra inútil. Acontece na China. Tem cidades fantasmas na China. É obra inútil. Obra que está gastando dinheiro. Poderia ser usada para outras coisas. Dinheiro de impostos. Poderiam ser usados para outras coisas. Então por isso que é bom menos impostos, porque menos impostos significa menos dinheiro gasto pra bosta. Então, e todas as ideias do Milley são interessantes. Ele não é um radical, na verdade é uma pessoa. Pessoa não, né? O objetivo desse episódio não é falar que é uma boa pessoa e tal. Maldito homem que confia o homem. É que dizer que as ideias dele são boas. Ele é um cara que tem muito associado com a economia austríaca. E ele leu praticamente todos esses livros. Os principais economistas austríacos que ele cita no livro, né? E tem um conhecimento muito amplo sobre isso. Então, na minha opinião, o Milley é um bom candidato. Pena que ele não é brasileiro, né? Se fosse do Brasil também não arranja nada, né? Se ele ganhar, vai ter uma revolução na América do Sul. Outros países também, se o modelo dele der certo, vão melhorar as coisas, né? Ele disse que o estrago feito da hiperinflação argentina não é um problema de curto prazo. É um problema de muito longo prazo. Então, tomara que ele fique pelo menos 8 anos pra... Ele não vai resolver o problema. Eu acho que essa seria a opinião dele, porque é essa opinião que ele dá no artigo dele. Creio que no longo prazo pode plantar semente para que os problemas sejam resolvidos. Ele tem uma grande quantidade de pessoas que apoiam ele, né? Foram elegidas pro legislativo. Então isso é bom. Então eu creio que tudo aponta que a Argentina vai no bom caminho. Isso é bom porque o Brasil sempre tem aquela rivalidade com a Argentina, sabe, de futebol. Mas no fim a gente quer o bem-estar da Argentina, né? Então a gente quer que a gente ora que tomara que o Milei dê certo. A mídia já tá caindo matando nele, os peronistas, né? Então, o jornalista que tava entrevistando ele tá falando, nós somos peronistas. É, poderia falar que eles são papacas de merda, né? Porque, enfim. Então, eu creio que uma coisa que é interessante do Milley é que ele, por exemplo, ele critica um livro da Economia del Bem Comum, do Jean Tirole. Ele chama de Reverenda de Merda. Porque é um livro dessa questão de você tem que criar empresas que vão ajudar socialmente. Essa questão de ajuda social, ela dissipa dinheiro. Ela dissipa dinheiro, ela faz dinheiro ser ele destruído. Tem- Você quer fazer o bem, entre aspas, mas no fim você tá fazendo mal, né? Você tá prometendo o céu, mas entregando o inferno, né? Pode ver o exemplo nos Estados Unidos, né?
o quanto dinheiro é dissipado de verbas públicas para assistências sociais que no fim não trazem o benefício que um sistema diferente daria, né? Um sistema de mais compatível com liberdade de mercado e coisas como é, impostos, cotas, é, qualquer tipo de coisa que seja desse teor de intervenções na economia, ele com certeza vai ser contra. Então por isso eu creio que a gente tá no bom caminho, quem sabe em boas mãos. Ou não, enfim. Era isso.